Bullying é um termo em inglês, sem equivalente exato na língua portuguesa, e é utilizado para designar a prática de atos agressivos. E essa expressão caracteriza toda a violência, não física e física, todo tipo de agressão e condutas verbais, desde os simples insultos, aquelas alcunhas, aqueles apelidos que são cruéis e piadinhas capazes de ridicularizar. E este assunto será pauta agora de discussão no Justiça Gaúcha. A nossa convidada é a juíza corregedora Márcia Kern Papaléu. Seja bem-vinda. Obrigada. Agora, essa questão tem sido muito discutida em várias esferas, principalmente envolvendo o ambiente escolar. Eu acho que a questão do ambiente escolar, ela, digamos assim, ela se destaca porque é ali onde as crianças passam a maior parte do dia e é ali que elas vão se desenvolvendo. Pelo que se sabe, não existe desde pequena, né, as crianças podem manifestar algum tipo de reação tendente à exclusão de outro, às vezes, claro que de forma inconsciente. É bem verdade que quando eles se tornam um pouco maiores, as coisas já são mais arquitetadas, né? E aí que se tem realmente as maiores manifestações dessa espécie. Porque nós não podemos confundir bullying com aquela brincadeirinha inocente, normais da infância, né? Porque o bullying, ele implica, assim, maus tratos continuados, repetitivos, não é? É repetido. E não é uma prática da atualidade, né? Há 2 anos atrás, eu me lembro que dentro do Tribunal de Justiça se fez um painel para tratar sobre bullying. E na ocasião nós tínhamos uma pessoa, né, um profissional renomado que estava na assistência e ele ouvindo as pessoas, os painelistas, ele disse: agora eu me dou conta que há 60 anos atrás eu era vítima de bullying. E é que na época as pequenas perversidades, elas não tinham, as coisas não eram tratadas com tanta atenção. Né? E não que elas não fizessem mal àquela criança que sofreu bullying, só que não se identificava como e não se tinha um olhar atento, que é tão importante. E ela faz mal a ponto de 60 anos depois aquela pessoa se lembrar. Que coisa isso, né? Pois é. Agora, porque as crianças que sofrem, que são vítimas de bullying, elas muitas vezes acabam escondendo dos pais, até por medo ou pressão do agressor, que muitas vezes faz isso, não é? E cria o quê? Uma situação de fobia escolar, ela não quer mais ir à escola, o rendimento já não é o mesmo, né? Depressão, doenças psicossomáticas, quer dizer, é uma série de problemas decorrentes dessa situação dentro do ambiente escolar que deveria ser de alegria, de estudo. E é engraçado a gente verificar. Isso aí já é constatado que muitas vezes o agressor, em algum momento, ele também foi vítima. Ou ele é, naquele momento, vítima de alguma espécie de sofrimento. Muitas vezes o sofrimento que vem dentro de casa, um sofrimento interno, e que ele desloca daí, quase como se fosse um espelho, né? E ele vê naquele que, por alguma razão, estaria tão fragilizado quanto ele, um alvo para descarregar a agressividade, a frustração com aquilo que ele está vivendo. Interessante essa colocação, quer dizer, então, pelo seu parecer agora aqui no Justiça Gaúcha, além da criança, da vítima, receber um atendimento especializado, um acompanhamento, o agressor também tem que ser orientado. Com certeza, porque ele sofre junto. Até porque se a gente está tratando de crianças, de jovens, de adolescentes, eu acho que é a melhor hora para fazer essa abordagem, porque ninguém supostamente comete pequenas maldades, né, por vocação. Existe um fator que está motivando aquilo. Que desencadeia aquilo. Por isso, então, que a nossa legislação estadual, que prevê práticas anti-bullying dentro da escola, ela contempla entre as ações a prática dos círculos restaurativos. São ótimos. Até nos explique, por favor, e de que maneira as escolas podem entrar em contato com o tribunal para receber. Na verdade, o tribunal ele não oferece capacitação nesse momento. A júris, em momentos específicos, oferece capacitação para atuantes em círculos de restauração. Todos os retornos que se tem, por encaminhamentos, às vezes, do próprio juizado da infância, eles são muito positivos. As escolas que trabalham com os círculos, elas veem
os depoimentos são de retorno imediato, né, na forma de uma harmonização do ambiente escolar. Então, é a coisa de conversar. O que está acontecendo? E muitas vezes se vê que o agressor precisa de tanto mais ajuda do que o agredido. Porque o sofrimento dele é tão grande que não cabe dentro dele e ele coloca aquilo na forma de agressão ao outro. É compreensível esse sofrimento, realmente. Agora, os professores, às vezes, podem demorar um pouquinho para detectar. Os próprios pais podem ter dificuldade, não é? De ver o que está acontecendo com o meu filho nesse momento. É que, na verdade, assim, a gente vive num momento de tanta coisa, tanta informação, que às vezes a gente não ouve, às vezes a gente não vê o que está se passando. E então, isso aí necessita de pais e professores atentos, com um olhar efetivo para o que está acontecendo dentro de casa e na sala de aula. Quer dizer, conversar, observar o filho, observar o aluno, porque às vezes, assim, não nem sempre o bullying ele é feito por uma prática de agressão física. A agressão psicológica, a exclusão, ela é tão ou mais grave, né? Mas para isso tem que ter o olhar atento. Isso mexe demais com a autoestima. Bom, se nós adultos não suportaríamos uma situação assim, imaginemos uma criança, um pré-adolescente ou mesmo um adolescente onde que tem que passar por toda a noção de insegurança, de estar se achando como um ser, eles estão se descobrindo, né? E por isso que é muito mais assim... ele está muito mais presente nessa fase da adolescência, porque eles estão mais vulneráveis, tanto para agredir quanto para se sentir agredidos, né? E tem que ter olhar atento. Porque, na verdade, eles querem ser aceitos pelo grupo, assim como nós, nosso grupo de trabalho, nossos amigos e familiares. No momento que baixa a autoestima, é porque eu sou diferente dos outros. E o ser diferente traz sofrimento. Com certeza. Realmente é isso, sabe? É ter sensibilidade e tratar do assunto. Eu acho que o que a gente espera realmente assim, é que as escolas abordem o assunto, porque ainda existe estigma, ainda, sabe, aquela coisa como quem diz assim, na minha casa não tem problema, ou seja, na minha escola não tem problema. Mas tem problema, sim, né? Isso aí faz parte da vida. Né? E as coisas já estão começando a chegar no judiciário. Infelizmente, e aí tu vê assim, quer dizer, problemas que em tese deveriam ser resolvidos dentro da escola, né? Começam a chegar na forma de demandas, né? Muitas vezes até demandas indenizatórias, com conotação financeira, para reparar dano. Mas que dano se vai reparar? Que dano se conseguirá reparar por dinheiro? Eu acho que, ok, nós estamos aí para isso, mas eu acho que é importante a gente conversar e prevenir. E de que maneira as crianças podem participar, discutir esse assunto? Qual a orientação da júris e do tribunal nesse caso? O tribunal especificamente trabalha desde 2003 com um projeto lindíssimo, que é o Formando Gerações, que funciona dentro do memorial do judiciário e que recebe escolas, né? Toda semana nós temos escolas. E daí essas escolas vão participar de atividades lúdicas. Entre essas atividades, dependendo da faixa etária, nós exibimos um curta que fala de uma maneira muito singela sobre a questão do bullying. Depois as crianças simulam um júri e discutem a questão. E qual tem sido o posicionamento delas assim diante do problema? A visão da criança? É diferente da nossa? Não é diferente. E eles acabam se encontrando, né, naquilo que é colocado no vídeo. Eles acabam se identificando. Né? E é muito, muito engraçado. Eles fazem a minha culpa, sabe? Eles se reconhecem. A partir de hoje eu não vou chamar a atenção do fulaninho. Não sei se eles chegam a esse ponto. Não sei se eles chegam a esse ponto, mas eles localizam. Em toda a turma tem
o alvo da... Certo. E de que maneira as escolas, então, podem ter acesso a esse vídeo? É visitando o memorial? Visitando o memorial. As visitas são previamente agendadas, as escolas carentes podem dispor de transporte, né, do próprio Tribunal de Justiça, e pelo site do memorial, pelo site do tribunal, no link do memorial, se verifica o contato, né? O nosso telefone no memorial é 3210-7177. Acho que é esse. A gente confere, depois coloca as informações aqui no nosso vídeo para que as escolas possam, então, entrar em contato. E isso é aberto para escolas de todo o estado. Escolas de todo o estado. Claro que nós não temos transporte para escolas do interior, né? Mas escolas de Porto Alegre, com prévio agendamento, vai ser um prazer recebê-los. E esse assunto está sendo, felizmente, muito discutido, né, em todas as esferas. E isso é altamente positivo. No momento que se externa o problema, ele diminui um pouco. É o que se espera, ou pelo menos se tem um pouco mais de atenção, se trabalha na prevenção, né, e se identifica, porque às vezes é difícil trabalhar com aquilo que tu não sabe o que é. Desconhecido. O desconhecido. E isso aí agora, de tanto se falar, tu identifica, olha, ele está fazendo isso não é legal. Então... E as ferramentas que se dispõem também, né, para diminuir o problema, até, quem sabe, chegar a uma solução que, evidentemente, é o ideal. Né? Tem chegado muitos casos de denúncias de bullying aqui no nosso estado? Como eu digo, nesse momento eu estou afastada da jurisdição. O que eu posso dizer é que a cada pesquisa que eu faço, né, aumenta a informação a respeito das demandas envolvendo prática de bullying. É que não necessariamente elas chegam, se tu for fazer uma pesquisa, não necessariamente tu vai conseguir por esse viés, mas elas chegam de várias formas. Elas podem chegar pela agressão física ou podem chegar na forma de uma ação indenizatória, né? Mas as demandas existem, sem dúvida. Mas não é só dentro do ambiente escolar, né? A gente tem que lembrar aqui que com os avanços da tecnologia, o bullying saiu das escolas e ganhou forças na internet. E é incrível as ações que acontecem na internet e muitas vezes instigando terceiras pessoas a agredirem, não é? Ainda mais aquela vítima. Então, é um cuidado que se tem que ter também. Na verdade, a gente, digamos assim, os operadores, né? Nós somos de outra geração, né? A gente ainda digamos, a gente não está se dando conta do que efetivamente está acontecendo, mas já existe até previsão, né, legal quanto à questão do cyberbullying. E para isso também é atenção, é saber o que meu filho está fazendo, onde é que ele está. Sim, ele está tranquilo? Não, ele não está, ele está quieto, mas ele não está tranquilo. É diferente, né? Porque é muito cômodo, né? Tu não tá, ele não... A partir de uma certa idade, né? Ele pode estar acomodado num canto no computador, mas por dentro é um turbilhão. E a gente tem que estar atento para isso. E também saber, não é, em que sites o filho está acessando, correio eletrônico, os blogs, Orkut, MSN, são tantas as ferramentas, não é? E que se abrem, se espera para um mundo de conhecimento, mas há também essas distorções que nós temos que encarar. Com certeza. Às vezes coisas que podem parecer mínimas, né, e singelas, são, na verdade, uma fonte enorme de informações distorcidas e perversidade até. Com certeza. Cuidado com fotos, também informações familiares que podem vir a trazer problemas muito mais sérios, e a gente está acompanhando isso, e é no mundo inteiro, não é? As coisas são muito rápidas, né? O que está acontecendo em outro continente está acontecendo aqui agora, então os nossos filhos não estão livres disso, não. Meninas e meninos são vítimas de bullying? Com certeza, com certeza. Isso aí acho que não, eu desconheço, né, estudo para ver se existe incidência maior ou menor. Eu acho que o menino, pela sua natureza, assim, o menino é menos sensível, assim, é menos vulnerável. A menina, ela se preocupa muito em estar adaptada, né? A questão da aparência. A menina eu acho que é mais vulnerável, mas eu acho que ambos, com certeza.
E cabe também, eu acho que a família, né? Dá sempre aquele apoio. Se a menina está um pouquinho acima do peso, se está naquele período de usar o aparelhinho ortodôntico, da utilização de óculos, e podem, a partir daí, surgem aqueles apelidos que são tão desagradáveis, não é? Na infância. E nós temos exemplos hoje de mulheres que são belíssimas e que no passado recebiam esse tipo de apelido, né? Hoje são modelos, são magérrimas, são lindas, estão fazendo sucesso. É que não existe mais parâmetro, né? Porque, por exemplo, o próprio óculos, né? Agora o óculos grande virou moda. É charmoso. Então a gente não sabe, na verdade, o que vai ser o foco da maldade. Né? Mas eu acho que o importante também desse nosso encontro aqui, juíza, é de que todos estejamos, não é, muito focados, muito antenados a esse momento, né, que envolve a vida da criança, do pré-adolescente, do próprio adolescente, envolvendo principalmente esse ambiente escolar. Olhos atentos. Com certeza. É um bom começo. É um bom começo. Muito obrigada pela sua participação. Tá bom, eu que agradeço. Esse papo agradável aqui que nós tivemos com a juíza corregedora Márcia Kern Papaléu a respeito de bullying. E o programa Justiça Gaúcha de hoje vai ficando por aqui. Lembrando sempre que se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o nosso e-mail, é imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.